O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma árvore, e as aves do céu fazem ninhos com os seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Essa parábola de Jesus fala da presença misteriosa do reinado de Deus no meio de nossa sociedade. No Evangelho a gente encontra a palavra reino de Deus, né? Mas o reino de Deus não é um lugar onde nós possamos encontrar aqui no meio da terra, né? Mas é uma situação, é o reinado de Deus, é onde Deus reina, né? E Deus não quer reinar na cachoeira, Deus não quer reinar nas rochas, Deus não quer reinar nos prédios, Deus quer reinar no nosso interior, no nosso coração. Então é uma situação, Deus quer reinar na nossa vida. Então a presença do reino, do reinado, se dá na nossa vida, né? Então essa parábola fala dessa presença misteriosa do reinado de Deus no meio da nossa sociedade, mas não enquanto lugar físico onde vai estar presente um reinado, e sim onde Deus reina no meio de situações, de pessoas, de ações, de palavras e gestos. Então, o que significa, por fim, essa linguagem, em termos bíblicos, essa presença misteriosa desse reino? Para um judeu da época de Jesus, a vinda do reino seria algo como estrondoso, grandioso, né? E que representaria a transformação total, né, de toda a realidade para que se cumpra a profecia. Então, nesse sentido, para o judeu daquela época, o reino de Deus seria uma ruptura, uma transformação de toda a realidade presente numa outra realidade, né? Portanto, acabaria uma realidade e começaria uma outra realidade. Era mais ou menos esse entendimento da presença do reino para o judeu daquela época. Mas Jesus ensina algo totalmente diferente. Ele ensina sim que haverá essa grande transformação da realidade, mas será a consumação do reinado de Deus. É o que nós falamos do juízo final, do final dos tempos, quando o tempo se acabará, né? E então vai haver a consumação do reinado de Deus, e aí sim será o grande triunfo de Deus, né? Jesus ensina, no entanto, que não precisa esperar essa grande transformação dessa realidade para que a gente perceba o reino de Deus, porque o reino de Deus já se encontra presente, no entanto, de modo misterioso, no escondido, no discreto de muitas ações, sobretudo daqueles corações onde Deus está reinando, nas ações das pessoas cujos corações Deus reina, vai se fazendo presente como sementes a ação do reinado de Deus no meio da nossa sociedade. O reino de Deus, então, é presente como semente, é presente como fermento, é o que Jesus fala no Evangelho de hoje. O que significa? Assim como a grande árvore, né? Você imagina que tem árvores que têm metros e metros de altura, né? Assim como uma grande árvore, um dia dependeu da semente, né? E tudo que ela é hoje estava contido naquela semente. E assim como a massa, a farinha, a massa, dependeu do fermento para crescer, assim a presença triunfante do reino de Deus se fará dessa maneira, a partir do pequeno, por propagação, né? Crescerá e vai alcançar corações e chegará até o ponto onde Deus seja tudo em todos, e aí toda a realidade será transformada. E é por isso então que nós não podemos desistir de
pregar o Evangelho, como dizia Paulo, oportuna e inoportunamente, né? Precisamos transmitir a palavra de Jesus, essa semente que é jogada, que um dia vai se transformar na grande árvore. Jogar a semente da palavra em todos os momentos possíveis, mesmo na simplicidade de uma conversa, até se for oportuno, as grandes pregações, as grandes manifestações. Mas, especialmente, essa pregação, essa presença, essa manifestação do reinado de Deus deve se dar através da palavra vivida na nossa vida. É importante que nós falemos com a nossa vida. A semente é a palavra, e ela, a palavra, tem força em si mesma. Compete a nós lançar a semente e confiar no agir de Deus. Senhor, nós confiamos no teu agir e queremos nos comprometer em lançar as palavras. Outubro é o mês missionário. Nós queremos, Senhor, pedir que mais e mais pessoas se comprometam com a missão da igreja. Especialmente pedimos que a nossa paróquia, Senhor, se torne uma paróquia missionária. Assim que possível, nós possamos voltar a nos movimentar como uma igreja em saída missionária. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.